livro O Poder do Subconsciente, capítulo 11, parte 2. Vamos dar continuidade. O segundo passo para o sucesso implica especializar-se em algum ramo de trabalho e esforçar-se para ter um desempenho superior. Vamos supor que um estudante escolha química como profissão. Ele pode concentrar-se em um dos muitos ramos desse campo e dedicar todo o seu tempo e atenção à especialidade escolhida. O entusiasmo vai levá-lo a querer saber tudo o que existe nesse campo e, se possível, saber mais sobre ele do que qualquer outra pessoa. O jovem precisa tornar-se profundamente interessado em seu trabalho e desejar usá-lo a serviço do mundo. Aquele que for maior dentre vós, que se transforme em vosso servo. Há um contraste enorme entre essa atitude e a de alguém que só quer ganhar a vida ou simplesmente conseguir sobreviver. Ponto importante, foca aqui. Conseguir sobreviver não é sucesso autêntico. A motivação do homem deve ser mais grandiosa, mais nobre e mais altruísta. Ele deve servir ao próximo, destar-te lançando seu pão sobre as águas. O terceiro passo é o mais importante. Você tem que se certificar de que aquilo que quer não contribui apenas para o seu próprio sucesso. Seu desejo não deve ser egoísta. Precisa beneficiar a humanidade. O caminho de um circuito completo precisa ser construído. Em outras palavras, sua ideia deve ser expressada com a finalidade de desejar o bem a todos e de servi-los. E a ideia retornará a você ampliada e transbordante de bênçãos. Se trabalha visando apenas o seu benefício, você não completa esse circuito essencial. Talvez pareça que você tem sucesso, mas o curto circuito que criou em sua vida talvez o leve, com o passar do tempo, a limitações ou doenças. A medida do verdadeiro sucesso. A essa altura, talvez você esteja pensando: o que é que vocês me dizem sobre aquele cara que apareceu em um programa que assisti? O cara que ganhou centenas de milhões de dólares com negócios escusos. Ele é um sucesso tão grande quanto qualquer um que o seja, e acho que ele não está nem aí para beneficiar a humanidade. Esses casos são mais do que comuns, mas precisamos ter o cuidado de compreendê-los pelo que são. Alguém pode dar a impressão de sucesso por algum tempo, mas a verdade é que o dinheiro que ganhou com fraudes frequentemente bate as asas e voa para longe. Mesmo que isso não aconteça, quando roubamos alguém, roubamos a nós mesmos. O estado de espírito de carência e limitação que nos levou a esse comportamento manifesta-se também de outras maneiras em nosso corpo, em nossa vida familiar e em nossos relacionamentos. Aquilo que pensamos e sentimos, nós criamos. Criamos aquilo em que acreditamos. Mesmo que alguém tenha acumulado fraudulentamente uma fortuna, ele não é bem-sucedido. Não há sucesso sem paz de espírito. De que vale a riqueza acumulada do homem que não pode dormir à noite, está doente, tem um complexo de culpa? Certa vez conheci em Londres um criminoso profissional que me falou sobre suas façanhas. Ele havia juntado uma grande fortuna que lhe permitia viver luxuosamente em uma mansão fora de Londres e em uma casa de veraneio na França. Em luxo, sim, mas não com bem-estar. Em luxo, sim, não com bem-estar. E às vezes a pessoa vê a pessoa esbanjando ali uma situação financeira boa e acha que a pessoa está bem, mas não significa isso. Mas isso também não quer dizer que dinheiro é ruim, é porque essa pessoa adquiriu dinheiro de uma maneira que não é considerada correta. Então ela convive com um sentimento de culpa, não tem como conviver bem, né? Em luxo, sim, mas não com bem-estar. Ele vivia com medo permanente de ser preso. Tinha uma série de distúrbios internos que eram, sem a menor dúvida, causados por medo. Porque minha tela está todo tempo escurecendo, aí eu tenho que colocar o dedo aí. Não sei o que foi isso. Ele sabia que havia procedido mal, e esse senso profundo de culpa lhe atraía todos os tipos de problema.
Mais tarde soube que se entregara voluntariamente à polícia e cumprira a pena de prisão. Ao ser solto, procurou aconselhamento psicológico e espiritual e transformou-se, procurou trabalho e tornou-se um cidadão honesto, respeitador da lei. Descobriu o que adorava fazer e ficou feliz. A pessoa bem-sucedida ama o que faz e se expressa inteiramente dessa forma. O sucesso depende de um ideal mais nobre do que mera acumulação de riquezas. Ou seja, você não pode ter em mente, eu quero ficar rico só para juntar dinheiro, não. Você tem que ter um ideal diferente, um propósito. E tem que incluir a humanidade nisso, tá? O indivíduo bem-sucedido é aquele que possui uma grande compreensão psicológica e espiritual. Hoje em dia, muitos dos grandes líderes empresariais dependem do uso correto da mente subconsciente. Cultivam a capacidade de ver um projeto futuro como já concretizado. Tendo visto e sentido a concretização de suas preces, a mente subconsciente providencia sua materialização. Se imaginar claramente um objetivo, você será provido do que for necessário, de maneiras que você nem pensa que possam existir, graças ao poder gerador de maravilhas da mente subconsciente. Ao estudar os 3 passos para o sucesso, você jamais deve esquecer o poder que dá respaldo às forças criativas do subconsciente. Refiro-me à energia que dá substância a todos os passos em qualquer plano bem-sucedido. Seu pensamento é criador. A fusão de pensamento e sentimento transforma-se em fé ou crenças subjetivas. Um pedacinho do versículo. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Uma vez que compreenda que existe em você uma força poderosa, capaz de transformar em realidade todos os seus desejos, você obtém simultaneamente confiança e senso de paz. Qualquer que seja o campo de atividade, você precisa conhecer as leis da mente subconsciente. Quando aprende a aplicar esses poderes e quando se expressa plenamente compartilhando com o próximo os talentos que possui, você está, com toda certeza, no caminho verdadeiro do sucesso. Se trabalha na seara de Deus ou em qualquer parte dela, Deus, por sua natureza, será por você. E quem poderá ser contra você? Com tal compreensão, não há poder no céu ou na terra que possa lhe negar o sucesso. De acordo com as últimas palavras aqui, dá para a gente abordar também um assunto que é bastante falado e às vezes mal compreendido, né? Que é o desapego, o soltar. Quando ele fala isso aqui, ó. Uma vez que compreenda que existe em você uma força poderosa capaz de transformar em realidade todos os seus desejos, você obtém simultaneamente confiança e senso de paz. Então, uma coisa para ficar bem claro, quando a gente diz, você faz, né, a visualização e depois você solta. O soltar é isso daqui, é confiar. Quando você acredita que existe esse poder e você tem a total certeza que se chama fé, você não duvida que aquilo vai chegar. Então, quando você tem esse conhecimento, você sabe o que você pensou, você visualizou. E você sabe o que você sentiu na hora daquela visualização. Você realmente sentiu que era verdade. Você se emocionou, você chorou, você se viu lá. Mesmo não estando, mas você se viu lá. E você tem certeza de que esse poder existe e é verdadeiro. Em mim, você e em todos. A partir dali você descansa. Você fica em paz. Porque você sabe que independente de onde, ou de como, ou de quando, aquilo vai chegar para você. E aí você fica em paz. Você não fica, ai, porque não chegou ainda. Ai, tá demorando muito. Ai, eu já fiz um bocado de coisa e ainda nada. Você fica em paz. Porque se você tem fé, se você acredita, você não duvida que vai chegar. Certo? E não fica com ansiedade. Aí nas palavras do Hélio Couto, ele explica mais de forma física, né? Então ele diz, você vai lá, aí você está criando, né, os átomos. Aí quando você vai brechar, espiar, para ver se está conseguindo mesmo, você desmancha todo aquele processo e começa de novo. Aí quando você duvida, você vai começar de novo. E aí quando você já está quase lá, mas você vai ali, ele explica assim, com o carro na garagem, né? Você deseja, você visualiza o carro na garagem, mas aí você de vez em quando você abre a garagem para olhar se o carro está lá,
Ele não consegue materializar, porque você está todo o tempo desmanchando o processo. É igual no capítulo anterior, no capítulo 10, que eu falei sobre plantar a semente. Você planta a semente e ela faz o quê? Ela cresce, ela dá frutos. Porque você não fica arrancando a semente. Você não planta a semente e depois tira, planta a semente e tira. Não. Você planta e deixa lá. E quando você dá pé, ela cresceu, ela germinou, ela começa a dar frutos com o tempo. Então você não pode plantar o desejo na mente e depois ficar ó, tirando, tirando, certo?